Aí ela desligar o me mandou estudos, organização da saída. Ela está conversando lá e ela... Você pode botar a janela lá olhando para a gente e tem um aí. Acho que tem. Dona Úrsula, Oi. Úrsula, Estou escutando. dava para a senhora, por favor, desligar esse fone, nós Quando chegar, estamos... vou ligar o microfone do lado de cá para acompanhar a apresentação de vocês. E depois, na hora de eu participar, eu ligo novamente o microfone, tá? Ok, tá bom, tá ótimo. Pode começar. Pode começar? Boa tarde a todos. Boa tarde. Nós estamos aqui reunidos para a defesa de dissertação do trabalho proposta de uma cartilha de interatividade para os partes da Biblioteca Digital, instituição de ensino superior da cidade de Juazeiro do Norte, da aluna, mestranda Ericana Dark. Quero agradecer a presença da banca, do professor Paulo Eduardo Silva, do Estrangeiro, pela Universidade Federal da Vida Interna, e membro externo, professora doutora Úrsula Plattmann, da Federal de Santa Catarina. Quero agradecer a presença também do Dr. Clécio, que muito colaborou com esse trabalho, e de todos os colegas professores, servidores e familiares, colegas, alunos da instituição. Ivana, você está a palavra. Neste momento, boa tarde. Boa tarde. Eu agradeço a Deus por esse momento tão singular na minha vida. Agradeço aos colegas presentes, aos colegas da instituição na qual eu pertenço, IFCE, campus Juazeiro do Norte, e aos colegas da UFCA, em especial o professor Clécio, que neste final esteve muito presente, colaborando muito, ele e a sua equipe. Então, o meu muito obrigada. A banca, na pessoa do meu orientador, professor Dr. Marcos Vinícius de Oliveira Brasil, o membro, o professor Dr. Paulo Cajazeira e a professora doutora Úrsula Plattmann. Então, os meus sinceros agradecimentos. Iniciando, né, gente? Proposta de uma cartilha de interatividade para os participantes da Biblioteca Digital em instituição de ensino superior da cidade de Juazeiro do Norte. Eu me chamo Erivana Dark, Daniel da Silva Ferreira, e sob a orientação do professor Dr. Marcos Vinícius de Oliveira Brasil. Esta pesquisa parte do pressuposto que cada ambiente informacional se diferencia conforme a cultura e a estrutura organizacional, bem como a proatividade dos seus profissionais. E mais atualmente, pelas possibilidades de interação usando as tecnologias de informação, comunicação e tecnológicas. Parte de uma questão principal: como as tecnologias de informação e comunicação podem ser utilizadas para maior interatividade e dinamismo no espaço da biblioteca. Problemática que se justifica pelas célebres inovações tecnológicas, potencializando e customizando a interatividade no ambiente informacional.
pela interdisciplinaridade, pelo enfrentamento de novas demandas e novos desafios, pela colaboração e cooperação que essas tecnologias podem trazer junto à construção de saberes e de conhecimento, compartilhamento, pelos produtos e produtores originados nas instituições como resposta à comunidade. O objetivo principal, propor uma cartilha que gere reflexões das transformações da biblioteca e dos meios de interatividade entre o usuário e a biblioteca no ambiente web 2.0 das instituições de ensino superior. No referencial teórico, abraçamos, vamos dizer assim, temáticas como instituição, biblioteca, a trajetória histórica e a categorização. Então, falamos de cada biblioteca, iniciando pela biblioteca infantil até a biblioteca 2.0. Falamos sobre usuários de ambientes informacionais que antes eram leitores e hoje, com as tecnologias, eles acabam sendo off-camp e presencial, das competências e das habilidades que os bibliotecários devem ter na atualidade, o dinamismo da participação na busca, uso e apropriação da informação e as perspectivas de transformação da biblioteca através das ferramentas tecnológicas. Neste ponto, vem trazendo as várias ferramentas que foram elencadas ao longo dessa jornada. Resultados e análise dos dados. Bem, o universo da pesquisa se deu nas instituições de ensino superior, na biblioteca. E a população amostral foram todos os partícipes e os interagentes dessas bibliotecas. A pesquisa, ela traz como característica um estudo de campo. A pesquisa como fins, como finalidade exploratória e descritiva e como procedimentos técnicos, bibliográfica e documental. Essa pesquisa, ela teve 4 momentos distintos, com usabilidade de instrumentos e diferentes técnicas de coleta de dados. Em um primeiro momento, se deu a catalogação lá da biblioteca, onde descobrimos em quais instituições de ensino superior existiam biblioteca virtual. Então, em 3 destas 5, em 3. Aí foi registrado neste instrumental a periodicidade, como se era publicado, o conteúdo específico nesses cybermeios, os elementos multimídia utilizados nesta biblioteca, interatividade, como se dava
e os idiomas, sendo que são livros, em sua grande maioria, na língua portuguesa. Aos usuários foi aplicado questionário onde obtivemos um quantitativo de 332 participantes, destes incluindo discentes, docentes, funcionários e gestores. E o que chama a atenção nesses dados são que mais de 80% desta população se encontra na faixa etária entre 18 anos e 33 anos. Isto como pessoas jovens com grande potencial para a usabilidade das TICs. Nesse questionário, para os usuários, teve 3 questões básicas. Primeira questão: quais as ferramentas que eles reconheciam que a biblioteca disponibilizava? Segunda questão: quais as que eles efetivamente utilizavam? E a terceira questão: quais ferramentas que na concepção lá do usuário tinha maior potencial para ampliar esta interatividade biblioteca-usuário. Como proposto na pesquisa, nós analisamos conforme análise de cluster ou conglomerados. Então, esses dados foram inseridos desses 332 usuários, foram inseridos em um programa e ele nos trouxe o dendrograma, que aí é feito agrupamentos das ferramentas que mais se aproximam, segundo usabilidade ou conhecimento do usuário. Então, na primeira pergunta, as ferramentas reconhecidas serem disponibilizadas pela biblioteca, formou-se 3 clusters. No primeiro, foram agrupados as ferramentas mais ligadas a... Puxar, sem ficar uma dúvida. As ferramentas ligadas às redes sociais, então, de uso coletivo. No cluster 2, são ferramentas de fácil usabilidade e de respostas rápidas. E no terceiro cluster, ferramentas que, vamos dizer, que o usuário utilizam para se apropriar melhor do que está acontecendo das diretrizes, dos regimentos lá da biblioteca. Então, ele busca autoconhecimento lá da biblioteca. As ferramentas efetivamente utilizadas, o programa, ele projeta 4 clusters. Então, o primeiro cluster, novamente, agrupa as ferramentas de uso coletivo.
No segundo, as ferramentas de assim, autoconhecimento da biblioteca. O terceiro já vai para as ferramentas de assim, fácil uso. E o cluster 4, e o primeiro, ferramentas de assim, fácil utilização e de, vamos dizer, busca de uma resposta mais rápida. No terceiro, é procurado dos usuários quais as ferramentas que, independente que eles usem ou não, na concepção deles, oferecem maior interatividade. Então, o programa, ele projeta 5 clusters, divide as 30 ferramentas em 5 clusters. E aí, o cluster que tem melhor desempenho em distância escalonada é o cluster 2, que continua sendo as ferramentas multimídia de uso coletivo. Bem, para os bibliotecários, os dados representam, ou assim, acentuam que eles continuam buscando formação continuada pela titularização e pela leitura de pesquisa da área, em fazer pesquisa, em participar de eventos científicos e em participar de mini cursos da área. O que chama a atenção e que foi defendido ao longo da minha dissertação é que 80% não publicam o que fazem, seus projetos, as suas ações dentro lá da biblioteca. Foi perguntado as ferramentas disponibilizadas pela biblioteca. Aí, as mídias sociais estão como o Facebook, como o Instagram, o WhatsApp, já se estão incluindo nessas ferramentas. O marketing das novas mídias, quando são injetadas dentro da unidade, como é que é feito? Afirmaram que era em registros lá no site institucional. O grau de satisfação dos bibliotecários quanto à interatividade, afirmaram que eles estão satisfeitos, no entanto, procuram melhorar. A biblioteca dispõe de ferramentas estatísticas para a mensuração da interatividade. Responderam que existe somente a biblioteca virtual e outros sistemas mais específicos, que eu não me adentrei por conta que fugia do que eu perseguia na minha pesquisa. Mas, enfim, este fator ele me deixou bastante preocupada, porque esses dados são somente de pessoas que entram lá na biblioteca virtual ou no catálogo online, pronto. Aí é contabilizado, sim, mas os usuários não vão a uma
biblioteca só lá na plataforma. Eles vão também diretamente na física. E aí, a bibliotecária, os bibliotecários, não tiveram como mensurar esta estatística, que eu acredito que seja muito maior do que os acessos lá aos catálogos online e à biblioteca virtual. Problemas para implantar as TICs e dificuldades na manutenção. Neste questionamento houve um extremo. As instituições particulares afirmaram não ter problema algum para implantar. As públicas citaram, entre vários problemas, a falta de recursos, de tecnologias avançadas e, principalmente, equipe reduzida e qualificada para este manuseio dessas tecnologias, para dar este feedback aos usuários. Bem, aí eu cheguei na parte da observação na biblioteca virtual. Ambas as instituições disponibilizaram as telas dessa biblioteca. Coincidentemente, as três utilizavam a mesma plataforma da mesma empresa e o mesmo pacote. Então, eu trabalhei muito pouco, né, nessa parte. Aí, considerando a página principal, claro, tem um login para acessar, considerando a página principal, o usuário pode explorar pelas publicações, e aí vem uma lista das obras incorporadas nesta plataforma, pode explorar pelo autor, e aí tem só abreviado os nomes, os sobrenomes deles, e pela editora. Clicando em uma das obras, em uma nova janela, aparece o título da obra, a capa do livro, resumo, ISBN, a data que eu acesso e a quantidade de páginas. E aí, há dois links para iniciar uma leitura ou então adicionar a minha lista pessoal. Eu fui iniciar uma leitura. Aí abre o livro e você fica folheando, né? Nessa parte, você pode colocar post-it, colocar comentários, grifar, colocar cores. Então, assim, o que é que eu concluo? Que esta plataforma, ela é interativa, mas usuário plataforma, usuário máquina, usuário livre. É tanto que quando eu cheguei, assim, esta conclusão, que eu acreditava que nesta plataforma fosse existir campos onde, quando o usuário tivesse, vamos dizer, dúvidas, colocasse uma mensagem para a aula, bibliotecária respondendo, mas não tem. Então, foi uma das minhas frustrações, assim, mas enfim, né? Eu olhei para trás e vi, bem, tem toda uma pesquisa por trás, não é uma lacuna que vai deixar a minha pesquisa,
considerações finais. Toda e qualquer área necessita que os profissionais e os pesquisadores da área publiquem as suas teorias, as suas práticas, invenções, projetos, para que ela ganhe volume perante a sociedade, ela seja vista. Uma das minhas conclusões está nessa parte. As transformações possíveis dentro do ambiente informacional depende muito que o gestor, o bibliotecário, ele se aprofunde nos estudos das tecnologias que ele quer inserir lá na biblioteca. Ele precisa fazer isso, conhecer. E, por fim, avaliação constante do contexto vivido dentro da biblioteca. Tanto o gestor avaliar o contexto, como se olha, deixar avaliar-se. Aí, por fim, as observações, percepções e registros conclusivos desta investigação não cabem em poucas linhas, então eu nem tentei. Sendo assim, sendo o próprio produto. O título do meu produto: Reflexões para os bibliotecários. Reconhecimento de história e usabilidade das ferramentas sociais, comunicacionais e informacionais na biblioteca. Bem, este produto ele foi pensado, direcionado para os bibliotecários. Como eu defendi ao longo da minha pesquisa que o bibliotecário deve andar em conjunto com outras áreas, outros profissionais, eu não ia deixar de fora, assim, vamos dizer, esta ação por parte da minha pessoa. Então, eu fui atrás de um desenhista, fui atrás de um diagramador, de ilustradores, de uma revisora, para que a gente construísse em conjunto este produto. Claro que os desenhos foram descritos por mim e todo o texto foi compilado a partir de toda a minha dissertação. Tá bom. Apresentação. Aí, assim, eu solicitei que o desenhista, claro, coloquei personalidade e coloquei os traços físicos, né? Desenhasse 2 personagens, onde ele vai, ao longo da história, apontando, informando os vários acontecimentos da história da instituição biblioteca. Aí assim, o nome dele, Lisrael Silfko, e o nome dela, Carlai Silfko. Depois vocês podem perguntar por que eu coloquei isso. Bem, assim, este produto ele foi dividido em 3 partes. Parte 1, biblioteca, reconhecimento de história, percalços e transformação. Então, assim, o que eu quero que seja refletido é que não existe uma área sem a sua história. E os profissionais que hoje
tem que ter orgulho desta história, deste percurso. E a cada momento existiram as suas tecnologias. E agora é a hora das mídias sociais adentrarem na biblioteca. Aí nessa parte 1, eu coloco a categorização das bibliotecas, iniciando pela biblioteca infantil. Parte 1.2, usuários, os tipos de usuários bem assim atuais. Claro, é uma compilação, o trabalho é muito maior. E as competências que os profissionais da informação contemporaneamente devem ter. Ferramentas em potencial para biblioteca, conhecendo e visualizando as possibilidades. O que é que eu ponho nessa parte? Algumas ferramentas que ao longo do tempo, ao longo da minha pesquisa, eu registrei na minha dissertação. Foi uma pesquisa muito aprofundada, bem aprofundada, e coloquei o potencial de cada ferramenta, as vantagens, as desvantagens e sugestões para percalços. Na parte 3, o dinamismo na busca, uso e apropriação da informação, relação com a investigação das unidades de informação. E aí surge um questionamento. Seria o bibliotecário que demanda os produtos e serviços informacionais ou os usuários? Respondendo em uma única frase, ambos, cada um em seu contexto, em suas demandas. Na qualificação, eu fechei dizendo que eu esperava, ao longo desta pesquisa, contradições, convergências, divergências, desafios, contrapontos, ambiguidades e, dentre outras expectativas, falta de relação entre as diversas variáveis. Encontrei tudo isto e muito mais. Obrigada. Agora eu fico travando para as recomendações. Realmente, gostaria de... Deixa eu ver se a doutora Úrsula... Ocupou, foi? Ela esqueceu da carteira. Sim, você botou o link da carteira? Não. Fala aí para as pessoas acessarem. Está tudo ok para a gente começar. Não interrompeu aí. Você apagou. Está ouvindo, professor? Tranquilo? Ela tem que ligar. Ok. Então, muito obrigado, Erivandro, pela sua participação, na sua apresentação. E você agora fica aí anotando as observações também que a Bárbara vai fazer. Mais uma vez agradecer a doutora Augusto, o Paulo Eduardo Cajazeiras. E eu gostaria, como um bom cavalheiro, começar pela doutora Úrsula do Ministério, da banca, fazer as considerações sobre o trabalho da Erivandro. Muito mais agradecer. Boa tarde a todos. Boa tarde. Estão ouvindo? Sim.
agradeço o convite que o professor orientador Marcos Vinícius de Oliveira Brasil fez para a gente poder participar dessa banca examinadora da dissertação da acadêmica Irivana Dark Daniel da Silva Ferreira. É muito prazer, professor Paulo Eduardo Isca Jageira. Espero fazer algumas colocações quanto ao processo de aprendizado, a forma e o conteúdo e trazer contribuições e sugestões da versão final desse trabalho acadêmico. Parabéns, Irivana, pela sua dedicação, seu envolvimento com a pesquisa. Eu recebi na segunda-feira, na terça, ontem e hoje li a versão final da dissertação. A gente percebe a evolução de sua pesquisa. Em agosto do ano passado, quando houve a qualificação do mestrado, né, e o cuidado em tentar colocar em prática todas essas colocações que foram efetuadas. Encaminhei esse parecer para os membros da banca, o professor Marcos, também para você, Irivana, para você poder acompanhar. Não? Então, a gente percebe como a tua pesquisa teve uma própria história, outras histórias, mas só uma, porque é uma monografia, você vai ter que trabalhar. Né? E é importante esse cuidado que você teve. Né? Também escrever, a gente percebe que a Irivana gosta muito de escrever, né? Mas temos que manter o foco, objetividade, clareza, né? Cuidar para não misturar os assuntos. Tá? E lógico, depois você pode fazer alguns artigos, porque você tem bastante resultados, você tem diferentes focos, né? E essa cartilha eu esperava encontrar ela pronta ali, junto anexa ao trabalho, mas vamos ver talvez mais tarde. A sustentação do tema, né, a fundamentação teórica, ela está adequada, os autores são pertinentes, os textos também. O seu tema ele é relevante, contribui significativamente na área da biblioteconomia, em especial na área de gestão da informação na Web 2, e contextualiza a importância de usar as tecnologias da informação e comunicação pelos bibliotecários para aproximar a informação de seus usuários, conforme exposto na página 22, e está ali o teu objetivo geral. É propor uma cartilha que gere reflexões das transformações da biblioteca e dos meios de interatividade entre o usuário e a biblioteca no ambiente Web 2 das instituições de ensino superior. E também noto que os teus objetivos específicos foram atingidos, né? Identificar as ferramentas possíveis de uso na biblioteca, que oportunize a comunicação entre o usuário e o bibliotecário no ambiente da web de forma compartilhada. Também o objetivo B, descrever a utilização prática de cibermeios ou canais de comunicação via internet por parte dos bibliotecários e dos usuários da biblioteca digital virtual. E o C, avaliar a interatividade com a usabilidade das TICs entre a biblioteca e os usuários. Pergunto para você, Irivana, qual foi a maior dificuldade na realização da pesquisa? Não sei se você pode responder agora ou no final. Fica melhor no final, né, professor? Acho que pode responder agora. Eu posso responder agora. Certo, então. Online. A minha maior dificuldade foi na ferramenta da análise de cluster, porque tanto eu como o professor Marcos, a gente teve que ler um livro todinho para saber como, para entender como nós íamos, vamos dizer, concluir, trazer conclusões a partir de cada cluster.
Então, foi a nossa maior dificuldade. Foi nessa ferramenta. Mas que, no final, deu tudo certo. Tá certo. Por quê? Agora vem a parte do lado mais bibliotecário, da professores, né? Eu sou formado em Bíblia, trabalho no curso de graduação de Biblioteconomia. Então, Irivana, você precisa incluir no resumo, como você apresentou ali o universo da pesquisa, a quantidade de usuários, né? 332 que participaram. Precisa estar no resumo também. E as conclusões do seu estudo. Tá? Porque você tem. É importante que facilita depois para recuperar essas informações. Agora, nas referências, a norma de referência, ela foi atualizada em novembro de 2018. Depois eu posso te encaminhar elas, caso você não a tenha. Porque... Eu não tenho, professor. Então, eu agradeço muito. Já vou depois encaminhar. Eu encaminho agora o parecer, e em seguida eu encaminho a norma e as anotações que eu fiz na dissertação. Elas têm os comentários, eu grifei em amarelo, e aí, principalmente nas referências, porque quando a gente dá uma olhada numa dissertação, uma sua, né? E aí na sua apresentação você esclarece bem os clusters, esses 4 clusters, o enfoque que foi dado. Isso é um trabalho bem inédito. Eu não lembro ter visto nenhuma pesquisa dessa natureza, né? E esses resultados, porque você tem 2 resultados, os resultados da pesquisa em si e a proposta da cartilha. Então, essa ferramenta que foi utilizada, esse destaque também é necessário. E quando a gente chega nas tuas referências, elas precisam, por exemplo, alguns nomes de autor você abreviou, mas no original aparece por extenso. Por exemplo, o título das revistas também. Tem hora que você abrevia, tem hora que não, tem hora que o pessoal vai acrescentar, por exemplo, a revista Ciência da Informação, o título dela é só Ciência da Informação. Então, esse cuidado, porque eu sei que foi bastante trabalhoso, né, compilar, mas daí eu te encaminho novamente essa norma, a 6023 de 2018, por exemplo, todas essas referências onde tem a URL entre maior e menor, não tem mais aquele sinal. Tá? Então, participar de uma banca significa ler, analisar e avaliar o texto escrito e verificar a edição da mestranda, além de uma boa oportunidade para revisar autores e acompanhar o estado da arte. A dissertação apresenta material adequado sobre a contextualização teórica, sobre as ferramentas de interatividade no ambiente Web 2, para a gestão do conhecimento e na biblioteconomia. Gostei muito que você apresente os 4 clusters oriundos de sua pesquisa. Meu parecer é favorável pela aprovação da dissertação. Parabéns pela realização da pesquisa, sua dedicação, persistência, entusiasmo e profissionalismo. Agradeço o convite para contribuir com esse trabalho e fico à sua disposição. Ok. Pois obrigada. Muito obrigado pelas considerações. Na verdade, quando eu coloquei o olho no instrumento que a Irivana tinha proposto, eu disse: isso é análise de cluster. Eu tanto passei nessa área de métodos quantitativos como métodos qualitativos, mas na realidade eu nunca tinha feito um trabalho com análise de cluster. Já tinha feito com equações estruturais, regressão logística, vários tipos de técnicas multivariadas. Ela disse: o senhor vai conseguir me orientar nisso? Claro, não tem dificuldade nenhuma. Você vai ler o livro, e a gente vai ler junto e vai fazer. A gente vai entrar no software, fizemos passo a passo, fizemos análise passo a passo com ela, né? E
eu achei realmente que isso é uma coisa inédita, nunca tinha visto isso aqui no programa. E ficou bem interessante, assim, a partir da sua fala, porque é uma ferramenta que tem muita matemática por trás e não exige tanto a questão estatística, ou seja, de ter a amostra bem definida, ter a questão, pode ser por acessibilidade, a questão também de os dados, na realidade, serem homogêneos apenas nos clusters e heterogêneos de maneira geral na população. Então isso foi bem legal. Acho que a Elivanda, ela questionou muito, para que vai servir isso? Isso você vai ver no final, confie em mim que no final você vai ter sucesso com isso, né? Então eu também queria passar para o professor Paulo, para ele fazer as considerações. Muito obrigado, professor. É um prazer realmente estar com a senhora. Espero estar em outras ocasiões, mais vezes, viu? Obrigado pelo convite. Boa tarde, professora Úrsula, boa tarde, professor Marcos, boa tarde, Elivana, boa tarde aos colegas presentes. Eu fiz algumas anotações. A Elivana ela fez uma grande evolução desde a sua qualificação até o produto final, e as minhas orientações são para que fique melhor ainda o trabalho dela. Então, o trabalho, ele encontra-se bem delineado, e eu elenquei, ela falou 5, né? São 8 divisões, e a introdução, a instituição, biblioteca, trajetória histórica e categorização, usuários de ambientes informacionais, bibliotecários contemporâneos, dinamismo da participação na busca e uso da apropriação da informação, perspectiva de transformação, a biblioteca através das ferramentas tecnológicas, procedimentos metodológicos, resultados, análise de dados e as considerações finais. O problema de pesquisa, na minha opinião, ele não ficou muito claro desde o seu início. Em certos momentos, como você fez um trabalho realmente muito extenso, ele trata-se dos procedimentos profissionais do bibliotecário na contemporaneidade e da biblioteca. Na verdade, as questões são muito próximas. E também os desafios nessa era desses novos fluxos digitais com o advento da internet. Então, houve uma alteração na biblioteca que acabou também, essa alteração teve que ocorrer no profissional de biblioteca. Então, sugere-se uma sugestão minha é que logo ao início, esse programa de pesquisa deixe bem claro do que se trata esse estudo, certo? E também, como a professora havia citado, logo ao resumo, você faça também a alusão à parte empírica realizada. Porque não fica, você só vai saber que tem uma parte empírica quando você chega na metodologia. Não, isso não fica claro. Então você tem que saber desde o início, no resumo do trabalho. E uma outra questão que claro que o trabalho já está pronto, não vai poder alterar, mas na questão do título, quando você fala proposta de uma cartilha de interatividade para os partícipes da Biblioteca Digital e Instituições de Ensino Superior da cidade de Juazeiro do Norte. Esse não é o título. O título isso daí é o produto e é um fim. Eu não posso colocar o fim como o título. É tanto que eu posso falar agora? Um momentinho, depois só na hora que eu já falo. Aí, isso que eu verifiquei, essa reflexão, que tinha que repensar esse título. Isso aí é o fim, que é a cartilha. Mas o seu trabalho, como ele está descrito, como ele está delineado, é muito mais do que isso. Em momentos ele parece... eu sei que essa palavra, até o professor Alentejo, quando veio certa vez aqui na universidade, ele falou que não gosta muito de perfil do bibliotecário, certo? E realmente, só que em alguns momentos ele traça quem que é o novo bibliotecário e a nova biblioteca, que surgiram com os adventos das redes digitais e internet também. Então isso altera todas as profissões, em especial a nossa, que nós estamos a discutir. Então isso isso aí poderia ser uma das questões de se pensar o título, certo? Uma outra questão que eu gostei muito foi outra coisa. Antes de falar isso,
eu gostei muito das considerações capitulares. De cada capítulo tem uma consideração final. Achei muito bom, certo? Por quê? Porque eu já tinha feito isso, mas ao início de capítulo. Na minha própria, acho que foi no mestrado, no doutorado, não lembro, eu fiz ao início de cada capítulo, que descrevi o que você ia ler, dando uma orientação à leitura, né? E uma outra coisa que fica interessante, se início de capítulo, colocar capítulo 1, capítulo 2. Eu sei que parece estranho, mas não tem essa divisão, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Alguma coisa mais didático, sabe? Seja um pouco mais didático, porque o leitor ele precisa disso, ele precisa do didatismo, ele precisa dessa orientação. Então, mais para o leitor, para ele ter esse didatismo. Um outro positivo que eu citei foram essas considerações capitulares, que faz uma reflexão sobre o que foi exposto, muito positivo isso. Eu consegui verificar que você conseguiu atingir todas as exigências da banca examinadora ao período da qualificação. E o cerne da sua pesquisa, conforme o produto mostrado, que eu não posso dissociar o produto da própria pesquisa, como a professora falou, são duas questões, né? Você faz reflexões muito profundas sobre a profissão, sobre a questão da biblioteca, e você faz uma pesquisa empírica, conversa com bibliotecários, e ao mesmo tempo você desenvolve um produto. Então, é como se nós tivéssemos... Foi trabalho. Exatamente, como nós tivéssemos várias dissertações em uma só. Não é uma dissertação. Em minha opinião, no mestrado profissional, nós temos vários, porque há uma preocupação do aluno com o produto, há uma preocupação do aluno com a pesquisa, há uma questão da reflexão teórica, do empirismo, então nós temos várias, por isso que elas têm essa forma, né? O cerne da pesquisa conforme do produto deveria ser, então, reflexões para bibliotecários, reconhecimentos de história, usabilidade das ferramentas sociais, comunicacionais e formações da biblioteca. Então, quando você fala dessas reflexões, é o título. O título é isso. O título não é uma cartilha, proposta de uma cartilha de interatividade. O título é esse, na minha opinião. Outra questão. Mas eu fico feliz, viu, assim, porque... Que são reflexões que você fez ao longo? Eu já estava ciente de que a banca ia mudar esse título. Aí eu disse, não, eu não vou agora, no finalzinho, estar me preocupando com o título. Eu vou deixar para a banca trabalhar. Isso porque, ao longo de todo o trabalho... Aí eu vou só inverter. Você fez isso, você fez diversas reflexões da nossa profissão, da estrutura das bibliotecas, como que é a cada biblioteca por segmento, desde a infantil até a biblioteca universitária, empresarial, enfim, todos os segmentos de biblioteca. Outra questão o produto... uma pergunta. Pode me corrigir se eu não encontrei a leitura. O produto ele deverá ficar disponibilizado online no sítio das bibliotecas? Na verdade, ele já está disponibilizado, naquele link. Mas aí esse link ele vai estar disponibilizado? Agora eu posso solicitar ajuda? Não, porque a minha opinião é que ele poderia estar disponibilizado, por exemplo, se você fez a pesquisa com essas instituições de ensino, né, que elas tivessem, pelo menos, tivesse um link, né, exatamente lá no site deles, quando fala da biblioteca, sabe? Tivesse um local que eles pudessem acessar lá mesmo. Isso é uma opinião. Mas assim, seria para o gestor da... Você pode colocar sistema de intranet, então, se você quiser para o gestor, pode só ele ter acesso. Porque como eu não cito estas, assim, né, por questões do anonimato, Sim, do sim, sigilo, as instituições. como eu não cito, aí por isso... isso que vai pensar, como que eles vão ter esse acesso, né? Dessa forma. Mas eu disse para eles que eu iria disponibilizar. Em alguns momentos, faz necessário uma edição das partes muito longas
dos textos, certo? Ele tem texto muito longo ali, certo? Como vai ficar disponibilizado no sistema online, a gente tem que adaptar a leitura online. A leitura online, ela privilegia tanto a ilustração, que você bem trabalhou, e o texto. E o casamento dessa ilustração e texto. Texto muito longo, ele prejudica essa continuidade, porque ela tem uma dinâmica própria, essa leitura online, que você vai ter essa informação, do que uma leitura física que você vai ter. Aí você, neste momento, está falando do produto, né? O professor Clécio, ele já tinha avisado, né? Informado que tinha muito texto. Isso, muito Mas texto. assim, por mais que eu tentasse compilar, eu achava tudo ali muito importante. Aí eu disse, Há professor, momentos muitos importantes. professor, está sendo muito difícil compilar. Vamos deixar assim, depois a gente revê. Olha, em um momento posterior, passada essa fase da defesa, há necessidade de você fazer uma edição. Outra coisa, também poderia ter sido um pouco mais suave a leitura. Ficou muito citação. E essa outra, a questão da citação eu também, em alguns momentos eu gostei, depois eu refleti sobre a citação, em momentos não tem a citação, então tentar mesclar entre a citação, né, e realmente os textos de orientação ao profissional. Isso é tudo questão para se pensar. E o questionamento é justamente isso, né? Eu vou fazer o último para você. A pesquisa ela está sentada no profissional bibliotecário, no usuário ou na nova biblioteca? Aí a resposta é sua. O produto está direcionado para o bibliotecário, só que é para fins de uma nova biblioteca. Respondi? Ou ainda está Não, completo? respondi. Isso que eu queria saber. Eu deixei tudo por escrito, eu não anoto nada, eu faço tudo por escrito. Não, tá bom. Tá ótimo. Mais para mim. Certo. Bem, eu Muito quero agradecer obrigada. ao professor Paulo, mas eu queria dar a oportunidade para o professor Clécio falar um pouco do produto, antes de eu fazer minhas considerações. Legal, um momento até atípico, né? Foi bem A gente está interessante aqui para quebrar esses paradigmas. Foi uma oportunidade até bem interessante, porque, primeiro, para a indisciplinaridade, né? O que eu venho para cá? Professora Úrsula, o professor Clécio, que eu participo aqui, ele é do curso de design, ele é doutor também em design, e ele coordena o nosso PET de design. Aí, Cambada, chamado Cambada PET. que fez toda essa parte. Aí ele vai falar dessa parte do produto que é o auxílio. Bom, então, falando sobre o produto, quando tanto o professor Marcos também como a Ivana nos procurou, a gente... Não, dá para ouvir. Não pode ser aqui, ó. Aqui, ó. Tá ouvindo? Tá ouvindo. Então, isso foi interessante, né? Isso foi interdisciplinaridade e esse casamento, né, da história de ter informação e também como a gente transformar essa informação de forma atrativa. Ela chegou com a ideia do produto, que era algo que fosse ilustrado. A princípio a gente tinha falado sobre uma história em quadrinho, coisa do gênero. Eu orientei ela nessa questão de talvez se fosse mais interessante uma cartilha, por ser um formato mais formal, fosse tratar de um produto que vai estar num ambiente um pouco mais formal. E foi interessante que a gente gerou uma metodologia mesmo própria para o tipo de produto, né? A gente fez uma mescla entre os estudos da biblioteconomia com a parte da área do design, entre a interpretação da informação que transpõe em forma de imagens e textos, e como fica bem passada, puxada da orelha nos textos muito longos, mas não queria adentrar nesse detalhe porque não estava sobre a minha... E assim, o produto ficou bem interessante. A proposta dela a princípio era que fosse apenas físico, e eu propus também, não, vamos fazer também no ambiente virtual, porque está se falando de ambiente virtual, já está disponível nessa plataforma,
Esse é apenas um link resumido, porque está na plataforma Instruir, ou seja, uma plataforma pública que qualquer um tem um acesso. Aquele link está diferente porque a gente reduz a Instruir, não sei se você já tentou colocar, fica muito longo a chamada. Então a gente usa um programa e faz a redução desse link para que a pessoa acesse, mas quando você acessar, se vocês já quiserem fazer isso, e dá para folhear de forma virtual. Então está lá página a página, como se estivesse folheando realmente a cartilha. Então é isso também, e agradecer a oportunidade de a gente estar trabalhando junto. Legal. Assim, as minhas considerações, primeiro, na página 182, nós temos que corrigir uma citação longa, que fala, neste, o eixo horizontal indica a distância de ligação. Aí abre em parênteses, o eixo vertical indica a distância de ligação. Está errado. Então, um indica uma coisa, outro indica outra. Então, é um ponto que tem que... O senhor colocou aí? Na 182. Observação? Não, você só pode anotar aí. A página 182 é a citação que tem no meio da página. Pronto, vai olhar aí depois. Tá? Ao longo de todo o texto, eu li todo o texto novamente. Eu ainda encontrei algumas coisinhas de digitação, pequenos erros de português, a questão das margens, alguma coisa que a professora falou também eu já tinha percebido. Eu aprendi com a minha mãe que diz que roupa suja a gente lava em casa, né? Então, assim, por um lado, eu sou muito flexível com a questão de se o aluno se desenvolver como um autodidata. Eu acho que um aluno de mestrado que tem essa possibilidade de pegar uma orientação que o orientador não deixe totalmente preso, mas também não deixe totalmente solto, é o ideal, porque aí ele se prepara para fazer um doutorado, né? Então, por exemplo, essa cartilha, ela está muito bem feita, parabéns, eu peço demais, mas eu pouco tive acesso à cartilha, ao produto, certo? Isso é uma realidade. Então, talvez se colocando citações muito longas, em função, eu gostei de um texto mais light, mais leve, mais conversado. Concordo com o professor totalmente. Isso não é impossível mudar porque isso é o de menos na situação. Outro ponto, eu considero importantíssimo na dissertação, eu sou pastor, agradeço a Deus todos os dias da minha vida, até o ato do Espírito. Mas a gente não agradece uma dissertação só a Deus, a gente agradece ao orientador, aos membros da banda, ao Cambada, ao PET, ao professor Clécio, à doutora Úrsula, ao Paulo Cajazeiras, ao professor Marcos Brasil, porque ninguém é dono da verdade, nem dono de tudo. Né? Todo mundo precisa de todo mundo e somos dependentes uns dos outros. Precisamos dos outros. Esse trabalho não sairia sem a professora Úrsula Batman, sem o professor Paulo, sem o professor Clécio e, obviamente, claro, sem a mestranda, que é outlier. Como é que nós digamos assim? Fora de linha. Isso eu não posso negar que a Erivanda tem toda a possibilidade de seguir seus estudos e ser uma doutora, e incentivo totalmente. Incentivo totalmente. Quero parabenizar o trabalho da Erivanda. Quero dizer também que, assim como ela tem esse defeito de escrever muito, eu também tenho. Talvez por isso eu não bati de frente com isso. Na minha dissertação, eu escrevi menos que ela, mas na minha tese de doutorado, eu escrevi na qualificação 450 páginas. Na qualificação. Aí a banca disse, olha, vamos reduzir para 300 páginas no máximo, você vai ter aí. Porque tinha muita pesquisa, muita entrevista. Né? Enfim, ela gosta de pesquisar, gosta de escrever, eu acho que ela se excedeu um pouco no referencial teórico, escreveu muita coisa além do que deveria escrever, acho que foi isso que a professora também disse, manter o foco, né? Mas isso é bom porque vai gerar 200 artigos comigo e com a doutora Wilson, com o professor Paulo, com o Clécio, o que ela quiser fazer os artigos dentro desse grupo que ajudou ela dentro da sua estruturação, né? Um outro ponto que eu vejo interessante na Erivanda é que ela é uma pessoa muito perseverante, personalidade muito forte, né? E isso é um ponto positivo, muito seguro. Na apresentação dela,
eu também não tive acesso à última versão. Então tinha um erro na apresentação, que era na parte de metodologia, você colocou lá os tipos de pesquisa, os procedimentos, então ali não é resultados, ali é ainda metodologia, certo? Mas isso foi uma coisa que não deu tempo para ver, porque foi muito apressado. Eu não sei, ela não me participou com um tio, acho que ela vai viajar para Paris ou para os Estados Unidos depois dessa banca. Mas tem 2 meses para poder corrigir, né? A Mas, CGP, ela está me esperando, viu? ah, tá aí, o seu chefe, né? É. Ah, tá bom, aí, ó, é o motivo, agora eu sei. Mas, enfim, a gente fala isso, Erivana, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento psicossocial, relacionamento e tudo mais. Eu quero parabenizar o seu trabalho, é um trabalho de excelente qualidade. É a minha primeira dissertação de mestrado, sobre minha orientação, né? E eu não consegui fugir do viés acadêmico, né? Porque, na verdade, essa questão aí da análise de cluster, essa questão da pesquisa qualitativa, quer dizer, a Erivana conseguiu trazer um produto chamado dissertação, um 3 em 1, né? Então isso aí é muito rico, serve de modelo para ficar ali na biblioteca, e as pessoas dizem assim, como é que eu faço a dissertação de mestrado acadêmico? Vai lá e pega da Erivana. E como é que eu faço de profissional? Vai lá e pega da Erivana. E vai dar também certinho. Entendeu? Porque ela cobriu a questão da academia, cobriu a questão do mercado, né, vamos dizer assim, entre aspas, uma linguagem bem capitalista, né? E cobriu a questão, vamos dizer assim, da importância de ensinar como fazer, né? Então eu acho que ficou bem didático. A caixinha também ficou muito bem didática. Quero parabenizar demais o PET. Olha, o PET tem que ser colocado aqui no agradecimento. Esse menino ralaram muito para conseguir. O desespero foi grande, professor Augusto, para poder cumprir esse prazo. Mas, não, regimentalmente, ela teria muito mais prazo para fazer. Porém, ela tem pressa de fazer o doutorado. Não, tem pressa com a CGP. Ah, com a CGP, né? Tá certo. Mas eu aconselho. Mas aí vai meu conselho, viu, chefe da CGP, que após o tempo de liberação que ela tenha que cumprir lá de volta lá, o senhor libera ela para fazer o doutorado. Porque aí vai liberar? foi melhor, né? Porque você termina o mestrado, já vai. Eu passei quase 10 anos para ir para o doutorado. Também quando eu terminei o doutorado, já emendei com um pós-doutorado. Então, esse é o meu conselho. Eu queria pedir, quero agradecer a presença de todo o público, eu queria pedir para vocês se retirarem um pouquinho, né? O nosso amigo está filmando, né? Queria ter pedido permissão antes, mas não pedi, mas está permitido. Mas você vai sair, tá? E aí depois a gente vai fazer. Tá autorizado então já, né? Está autorizado. Obrigado.